Companheiros, eu gostaria que os cristãos, qualquer cristão, me responda por que motivo é que acredita que Jesus é o Messias prometido por Deus a Davi. O que te leva a crer que esse Jesus é o cumprimento profético da palavra de Deus? Eu gostaria de perguntar também, para quem puder me responder: Deus morre? Por acaso o Pai de Jesus, que vocês têm como Deus, como herdeiro de toda a criação, quer dizer, se Jesus está recebendo uma herança, está recebendo uma herança do Pai morto, e Deus morre? Bom, esta é outra pergunta que eu queria fazer para vocês. Bom, companheiro, segundo a história bíblica, esse relato bíblico, Deus, aquele que nós temos por Deus, que fez o mundo em 7 dias, que mandou Noé construir uma arca, que destruiu o mundo com dilúvio, e depois, pegando também dos descendentes de Noé, separou Abraão e fez promessas aos descendentes de Abraão. Bom, esse é o Deus que nós conhecemos, esse mesmo Deus que apareceu para Moisés no Monte Sinai e que ali deu as tábuas, as pedras, os 10 mandamentos, e ali deu certas explicações, certas ideias até de como o mundo foi feito. Ali no Monte Sinai, por Moisés, foi relatado os 7 dias da criação. Então, esse Deus que apareceu para Moisés, ele não uma nem duas, várias vezes, ele afirma categoricamente que ele é o único Deus, nenhum outro há além dele. E ele adverte para que não ponha diante dele nenhum outro Deus. Poxa, ele se diz o único, ele se diz o primeiro e único, o Senhor da criação, o Senhor de todas as coisas. E ele exige muito sobre a idolatria, o que representavam outros deuses, mas o importante é que ele exigia de que a humanidade não tivesse nenhum outro Deus diante dele. Foi assim que ele disse para Moisés ali no Monte Sinai. Foi assim que ele sempre se apresentou. Ele foi um Deus exigente, um Deus pela literatura, pelo descrito, pelos registros, poderoso, que fez homens realizarem ações fantásticas, compartilhado com a natureza. Esse é o Deus que nós conhecemos, os Deus de Israel, o Deus dos descendentes de Abraão, ali da linhagem de Isaac, Jacó, os judeus. Esse Deus é que eu estou me referindo. Bom, agora os gentios têm um outro Deus, um Deus que nasceu nessa mesma história, nessa mesma tradição, esse Deus dos judeus. Jesus veio na terra. Bom, homens dizem, há pessoas, os apóstolos, os seguidores, dizem que Jesus é o Filho de Deus, o herdeiro de toda a criação. Bom, primeiro, esse Deus anterior que estava lá com Moisés, aquele que exigia ser o único, será que ele morreu? Agora, esse Jesus que agora diz ser herdeiro de todas as coisas,
Eu lhes pergunto, vocês sabem a história de Lúcifer, do diabo? Não é o desejo de estar, de ocupar o lugar de Deus, toda essa discórdia celestial? Não é o Lúcifer que tem inveja e quer tomar o lugar de Deus? Bom, eu pergunto, quem nós conhecemos, que nome nós ouvimos que se diz no direito de ocupar o lugar do Criador? Bom, eu de minha parte, o único nome que eu vejo se afirmando no direito de ocupar o lugar de Deus é Jesus. Bom, isso é uma coisa para que os crentes, os cristãos reflitam. Companheiro pensador, você é muito útil para a sociedade, você faz muito bem a sua parte. Bom, eu ouvi em outros vídeos, em comentários de outras situações, de que haviam deputados, senadores, vereadores que foram eleitos e que eles ou não apresentam projeto, eles não têm projeto, eles não dão andamento em projeto, ou quando faz algum projeto, apresenta algum projeto de lei, são coisas absurdas, coisas mais absurdas do mundo. Geralmente, por não ter nada o que fazer, tem o que fazer, tem. Bom, eu não vou falar o motivo, porque senão eu vou ficar mal educado. Tá? Geralmente, eles usam nome de ruas para dar nome de ruas, as pessoas, até vivos ainda. Esses bandos de sacoja que nós elegemos, né, fazem leis inúteis. Poxa, por que é que não se faz uma lei que impeça que esses bandos de safado, que se diz profetas, bispos, pastores, e não é só macho não, tem umas mulheres aí também, tem umas fêmeas na raça humana que fica enganando publicamente a humanidade. Será que a humanidade, será que já se acostuma? O ser humano, ele tem uma habilidade muito fácil de adaptação. O ser humano se adapta a uma situação, claro, principalmente pela inteligência e pelos recursos que a inteligência traz, ele se adapta à situação. Será que nós nos adaptamos? Porque, puxa, a nossa política, todos os dias vemos escândalos após escândalo, corrupção, ladoagem, violência. Todos os dias nós somos violentados nos nossos recursos, que dizem que o Brasil é um país emergente, quer dizer, um país emergente, um país rico. Aonde que o Brasil é rico? Pessoas morrendo nas filas das UBSs, sem recurso médico. E nós todo dia vendo essa bandalheira desses pilantras que nós elegemos e mantemos no governo. Porque eles estão lá, porque nós aceitamos, nós somos passivos. Todos os dias. Companheiros, quase que não dá para entender a passividade do brasileiro. Por que não faz uma lei que proíba essa sem-vergonhice que está diante de todo mundo? Homens que usam a psicologia da humanidade. Todos nós somos educados a acreditar na existência de um Deus, no Evangelho, principalmente em Cristo, como única salvação para o desespero da morte. Nós somos obrigados a acreditar nisso, nesses bandos de pilantras,
de bandidos, enganam as pessoas, usam palavras sugestivas, bíblicas, que a sociedade aprendeu a temer, a ter medo. A sociedade tem medo de Deus. Dizem que ama, não ama, tem medo. Outros até ignoram, porque olha, estão pedindo dinheiro para a sociedade. Mas a sociedade também sabe que, não que eles mereçam, não. É porque eles estão sendo levados a acreditar nisso. Eles estão sendo sugestionados a acreditar que Deus é obrigado a dar as coisas para eles. Mas esses pilantras sem vergonhas desses pastores, bispos que fazem isso. E eu vou falar o nome, para não dizer que eu não falo, porque eu estou falando, então eu acho que eu vou ser claro. R.R. Soares, eu vou falar os que eu lembro, Edir Macedo, que você não sabe falar, esse é o nome. O Silas Malafaia, é que eu não lembro os outros companheiros. Tem o Valdomiro Santiago, esse disso aí, Valdomiro Santiago, hoje em dia é o pior de todos, é o pior elemento que existe. O inimigo público número 1 do Brasil é o Valdomiro Santiago, porque ele está se aproveitando da psicologia, da fragilidade do ser humano, do temor, do medo, da ignorância do ser humano para controlar o povo. Ainda mais desses dias cheios de tormentos, cheios de sofrimentos, cheios de doenças, quando a pessoa se vê numa situação, sabe aquele momento em que a criança grita, mãe, meu pai, pois é, depois de velho, vai gritar minha mãe e o pai já sabe que já está morto. Então vai recorrer àquilo que você foi ensinado, Deus, vai correr nas mãos desses filhos da puta, tirar do teu dinheiro do teu trabalho, do teu suor, para enriquecer esses pilantras. Olha, eu acho que devia, se a justiça, se as autoridades não percebem a situação, eu acho que a sociedade não vai poder, porque, puxa, a sociedade é a própria vítima. Como que eu posso fazer um apelo para a sociedade, pedindo para que a sociedade se manifeste? Se a própria sociedade apoia, é perigoso a sociedade me apedrejar. Então não tenho como pedir, eu só posso manifestar desse modo que eu não estou fazendo, sabendo que nada vai adiantar. Infelizmente, mas você, companheiro pensador, você está fazendo a sua parte. Muito bom. Puxa vida, eu gostaria que pessoas que tivessem possibilidades, que tivessem alcance, se fosse se tiver o seu alcance, que pudesse fazer alguma coisa contra esses bandidos, façam, gente. Vasculhem, investiguem. Porque tem gente que tem condições financeiras que podem fazer isso, criar um tipo de uma investigação e acabar de tudo. Esse pessoal tinha que ir para a cadeia, esses bandidos. Bom, gente, eu fico com dó dos crentes que são enganados por esses bandidos. Mas fazer o quê? Se for falar para eles, é como a gente for dar comida para um cachorro bravo. Você vai alimentar um cachorro bravo, ele pode te morder. É isso que acontece. E a humanidade é dessa forma. Bom, aí eu jogo de longe. É como estou fazendo. Você também, o pensador luminista, é como nós estamos fazendo, e mais alguns. Estamos jogando de longe, porque é muito difícil de se aproximar, principalmente da vítima, que é a humanidade. E esses filha da puta desses pastores que manipulam a mente, o intelecto, o medo, o pavor de uma população que foi obrigada a conhecer uma educação religiosa, né, ameaçadora, que nós desde crianças somos ameaçados com o inferno, com dores, com sofrimentos, e também depois oferecem promessas de céu, paraíso, vida eterna. Isso é um crime muito grande, gente. Bom, essa é a minha parte. Em todo caso, gente, eu poderia falar muito mais, mas eu não quero ficar chato. Companheiros, fique com Deus.